Olá, meu nome é Vinícius Marques Pastorelli e eu estou aqui para apresentar para vocês essa segunda tradução de peças do Wedekind chamada Marquês de Keith, ou, como os alemães dizem, Marquis von Kite, no que já tem um pequeno mistério para o leitor interpretar. Essa peça foi escrita em 1899 e ela está ligada a um evento que é a censura e interdição do periódico Simplicíssimos, quando Wedekind publicou nele um poema chamado Rei Davi, ironizando a viagem do imperador Guilherme à Palestina e tentando fazer alguma coisa contra aquele esforço militarista, aquele projeto imperialista, e relacionando esse poema com essa viagem, na verdade, com uns escândalos de homossexualidade que estavam sendo revelados naquela época por um jornalista chamado Maximilian Harden. A censura imperial reage a isso, vetando o periódico. Acontece um dissenso entre os publicistas do periódico e é justamente nesse momento que ele vai escrever, conceber essa peça e publicar, né? Partindo dessa situação, a peça é uma espécie de condensação de uma linha inteira de arte política que se desenvolveu na França e na Alemanha, mais ou menos desde 1830, que envolvia justamente o espaço dos cabarés, né, das caricaturas, da imprensa não oficial, né, das canções políticas, e que é um material que a gente não tem muito contato porque as fontes são de difícil acesso e, além disso, muito enraizadas, né, mas que a gente tem algum contato devido à obra do primeiro Brecht, segundo uma interpretação que eu estou desenvolvendo desde 2014, porque o Brecht, ele não só teve a influência, né, o contato com o Wedekind, porque ele cresceu ali na Bavária e também próximo de Munique, ele fazia muitas viagens para lá, mas porque na década de 20 ele também vai ter mais um contato, justamente com essa produção do Wedekind. Partindo de todas essas situações, né, a peça se coloca como uma espécie de homenagem a Munique, mas uma homenagem problematizante, né? Porque Munique, assim como Zurique, eram os centros da vanguarda estética daquele momento ali no mundo germânico. E isso é algo que já se enxerga no próprio tema da peça. Então, do que ela trata? O protagonista dela é esse marquês, né? Um marquês fajuto, advindo das classes populares, que tem o projeto de montar aquilo que eles chamam Palácio das Fadas, que seria uma casa de espetáculos onde a ponta de lança da arte modernista e de toda essa boemia, esses artistas, estaria reunida, e ele tem como contraparte um membro da nobreza que exerceu um cargo no Ministério das Ferrovias, em Munique, e por excesso de zelo, ele foi responsável por um terrível acidente. Ele passa anos viajando, tentando se reconciliar com essa história, e ele volta para a cidade pedindo para o Marquês iniciar ele naquilo que se chama na peça uma espécie de doutrina epicurista. Então, uma vida dedicada aos prazeres e aos sentidos, né? Mas essa duplicação, ela não é só um dado temático da peça ou o assunto dela. Ela é, num sentido mais amplo, um modo de lidar com aquele conflito que estava acontecendo entre os novos ares da modernidade e justamente a tradição, né? De que um aí é o portador e o outro, digamos assim, seria o seu novo representante. Como no Despertar da Primavera, a peça traz e exacerba até, faz muito mais isso, né? Aqueles modos de estilização que eu descrevi no vídeo anterior sobre o Despertar da Primavera, que poderiam ser reunidos em torno da paródia, que é a forma principal de estilização desses meios artísticos, né? Então, por exemplo, o nome das personagens traz essa marca, né? Esse membro da nobreza, ele se chama Conde de Franco Tristânia. A amante do Marquês, ela na verdade uma homenagem ao poema do Heine, o Lorelai, e ela se chama Marquesa da Lenfalese. E a gente tem até uma espécie de detetive que aparece na peça, ou uma certa vestimenta dele, que é uma referência ao Sherlock Holmes, né?
um aspecto da cultura de massa que já estava se desenvolvendo ali e que está colado na peça, está incorporado à peça, né? Assim como o antagonista do Sherlock Holmes, ele também está incorporado no ciclo das peças da Lulu, né? E outro detalhe interessante da estilização é que, como a ação se passa nessa Monique em pleno processo de modernização, as personagens estão divididas entre os tipos que se encontrava lá, né? Então, os cidadãos integrados, né? Que falam em alemão padrão, os montanheses e interioranos, que falam em dialeto bávaro, e os imigrantes também, né? Que naquela época eram todos estigmatizados com o nome eslavos, né? Então a peça incorpora isso não só no nome das personagens, mas ela reproduz esses discursos, essas formas de se falar. E aí acho que a gente pode comentar alguma coisa da tradução, porque é sempre uma dificuldade, né, da forma a esses registros, essas diferenças de discurso. Isso foi necessário fazer nessa peça, né? Mas dizendo tudo isso, a gente ainda está no extrato aí, né, temático ou dos modos de utilização da peça, então um pouco na superfície, assim, né? Mas o que é realmente interessante é o que ela representa como forma, né? Então, como é que ela se organiza, essa peça, né? Ela em si, ela é uma espécie de gigante, de monstruoso esquete, no qual, assim como em um cabaré, por trás da aparência do discurso, de tudo dos diálogos e tal, por meio de referências, a peça se transforma numa grande discussão das tendências políticas e culturais que estavam acontecendo lá, e não só, né? E assim ela também dá forma a esse conflito entre modernidade e tradição, né? Ou, se a gente quiser dizer de outro jeito, entre o antigo regime, né, e o advento do capitalismo, pelo menos ao modo como ele chegava ali no mundo germânico, né? Por uma perspectiva marcadamente feudal. E ela também é a recuperação de uma linha muito profunda do teatro, em que elementos populares e camponeses, né, de um lado, e eruditos se misturam. E essa linha popular é um pouco difícil de descrever, porque ela remonta a nomes como o Anselm Gruber, ali no interior da Áustria, e também o Nestroy, em Viena, que faziam aquilo que se chama de peça popular austríaca, né? E são peças em dialeto que a gente não tem muito acesso. Mas a linha erudita a gente conhece, né, por algo que a própria peça indica quando ela incorpora por colagem o termo bufonaria transcendental. E o que é isso, né? Isso é também uma recuperação de uma linha de dramaturgia que vinha desde o romantismo alemão, né? E não só de dramaturgia, de concepção da arte, né? E que foi caracterizada ali pelo Friedrich Schlegel, principalmente na revista Liceu, quando ele estava tentando pensar a ironia romântica como uma solução artística ou estética, né, entre liberdade reflexiva, portanto infinitude, né, e a matéria contingente, então o cotidiano, né? E o que é a ideia dele, né? É pensar um ideal de modernidade estética em que, mesmo tratando as coisas no nível do prosaísmo espirituoso, da conversação urbana, né? Então, portanto, do prosaísmo, né? Mesmo tirando poesia disso, seria possível realizar uma discussão das ideias das ideias públicas de todo o processo de desenvolvimento da humanidade, tão profunda quanto a maiêutica socrática, né? Seria uma espécie de recuperação da maiêutica socrática. E, em paralelo, você tem um dramaturgo chamado Ludwig Tieck, que desenvolveu duas peças partindo desse pressuposto, que é O Gato de Botas e O Mundo às Avessas, em que isso acontece por processos como espelhamentos entre partes da peça, né? Miniaturizações, uma pluralidade de referências incorporadas na peça,
e também queda das barreiras daquilo que é o digno ou não de se representar. Então, ao lado do drama de um príncipe, né, de um camponês, gatos que falam, né, antropomorfizações, que são no fundo são coisas que vêm dessa raiz popular do teatro, né, que faz parte do pensamento lendário, fabular, né, popular, que ali já estava sendo incorporado, né? Mas o estudo mais interessante sobre isso está na parte do Origem do Drama Barroco, do Walter Benjamin, chamada Jogo e Reflexão. Então, quem tiver mais o interesse de entender do que se trata, né, essa peça, vale a pena dar uma olhada ali. Então é isso. Gostaria de fechar essa minha apresentação com 2 agradecimentos. O primeiro é para Juliana Bitelli, da Editora Temporal, porque foi ela que encontrou um material que mostra uma linha que liga esse momento de elaboração da obra do Wedekind com o começo da década de 20. E ela acontece da seguinte forma, né? O Wedekind trabalhava, nessa época, para um diretor de teatro itinerante chamado Karl Heine. E ali ele encontrou um encenador chamado Leopold Gessner, ou Gessner, né, como os alemães dizem, que era um encenador judeu, né, interessado nessa arte avançada e nesse tipo de encenação, que não tinha lugar nos teatros principais, mas que aos poucos vai virando um diretor em teatros estatais, portanto com recursos para desenvolver uma poética teatral, né, um estilo de montagem, e que vai levando adiante a obra do Wedekind, né. Isso se estende até a Primeira Guerra Mundial, quando é interrompido, né, e aí, em 1918, o Wedekind morre, e no momento de reconstrução do aparelho teatral e cultural ali da República de Weimar, ele tem a chance de montar essa peça que, no momento dela mesmo, não teve nenhuma boa recepção, assim, foi o maior fiasco da vida do Wedekind, mas é ali que ele vai conseguir desenvolver uma poética em cima dessa peça, né? E naquele momento, próximo, né, ao teatro em que o Brecht está fazendo, aquele ambiente lá do teatro do Brecht baseado numa estética de cabaré, enfim, né. E também eu queria deixar um agradecimento aqui ao professor Anderson Gonçalves, porque ele é a pessoa com quem eu conversei bastante sobre o Wedekind durante a graduação e o mestrado, tal, enfim, que sempre incentivou bastante, né, o estudo aí e meu interesse por esse dramaturgo, e que também no momento de elaboração da tradução aí me ajudou bastante com ideias sobre bibliografia, sobre a teoria da comédia, né, desde a antiguidade aí até a comédia moderna. Então é isso. Eu desejo uma boa leitura da peça e muito obrigado.